Boa tarde a todos, a todas. Bem-vindos, bem-vindas a mais essa conversa, né, aqui do projeto Conversas Neuromusicais. Hoje a gente tem um convidado da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Anderson Toni. O professor Anderson é doutor e mestre em música pela Universidade Federal do Paraná. E, atualmente, ele atua na graduação e na pós-graduação em música na Universidade Federal de Mato Grosso, onde também coordena o programa de pós-graduação profissional em música. E, além disso, ele é coordenador regional do Centro-Oeste da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, e integra o corpo editorial da International Journal of Music in Early Childhood. O Anderson tem uma trajetória que reúne aí uma sólida experiência tanto na pesquisa quanto na formação de professores e músicos, com contribuições importantes nas áreas de educação musical e psicologia da música, especialmente em temas relacionados à motivação, ao engajamento e aos processos de aprendizagem musical. E na palestra de hoje, o Anderson vai discutir um tema, né, de grande relevância para educadores, pesquisadores, músicos, que é como distinguir motivação e engajamento, né, e por que essa distinção é importante e o que pesquisas recentes revelam sobre os fatores que favorecem uma participação musical mais ativa e significativa. Então, Anderson, vou deixar a palavra com você. E boa palestra a todos. Obrigada, Anderson, por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos, todas. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, é um prazer muito grande. Eu acompanho, né? Tá falando que já reconheço que tem mais de 10 anos as conversas neuromusicais. É um prazer conhecer você também, professora Patrícia Donzella. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ana, também pelo suporte aqui na sala. E vejo alguns nomes conhecidos, outras pessoas que eu não conheço ainda. E eu trouxe esse tema, né, que eu venho trabalhando, pesquisando ao longo do meu mestrado, doutorado, agora na atuação profissional também. Vou compartilhar aqui a tela, e aí eu vou apresentar, e depois, se for possível, vocês irem anotando as perguntas ou colocando no chat. Aí, ao final, acho que a gente consegue comentar e debater também juntos. Deixa eu ver aqui se foi a tela toda. Certo, né? Tudo bem. Então, o tema é motivação, engajamento e contexto de prática, ensino e aprendizagem de música. Eu trouxe esses fios emaranhados aqui, um do lado do outro, para a gente explorar isso, né? Um lado é a motivação, o outro é o engajamento, estão ali embolados, e a ideia é que a gente possa ir vendo como esses fios vão se desenvolvendo. Então, a professora Patrícia já falou de onde eu estou falando, né? Eu só complemento que eu tenho ali esse trabalho que eu desenvolvi também com adolescentes, adultos, com as crianças também, venho trabalhando ao longo dos anos na educação básica, agora também no ensino superior, principalmente nas áreas de pesquisas que eu venho desenvolvendo, na interface com a educação musical e a psicologia da música. E aí, os materiais de organização e aprofundamento. Então, eu coloco aqui nessa apresentação que pode ser compartilhada depois, né, com todos vocês. São 3 textos que eu vou utilizar como base para essa apresentação que vocês podem consultar eventualmente para aprofundar esses temas que eu estou apresentando aqui, principalmente o segundo, que é o tema, que é o título dessa palestra, que é Motivação, Engajamento, Contexto de Prática, Ensino e Aprendizagem de Música. Então, vamos lá. Motivação, engajamento e contexto de prática, ensino e aprendizagem de música. A primeira etapa seria motivação e engajamento. Mas antes eu queria só relatar de onde que vem esse interesse também, né? Que às vezes é isso, a gente vê o pesquisador falando sobre um tema, mas da onde, como ele chegou nesse lugar. Lá no início, quando eu estava na minha graduação, já comecei a atuar na educação musical, principalmente com as crianças de 6 meses, os bebês, até 7 anos. E cada dia era uma surpresa diferente. E aí eu fiquei muito intrigado com essa coisa de que o que é diferente nessa ação, que é diferente de outro dia, com o mesmo plano de aula, às vezes com a mesma turma, o que acontece nessa ação que é diferente uma da outra. Isso foi, né, foi
estudando um pouco cada vez mais. No mestrado não consegui aprofundar totalmente isso, mas surgiu o tema do engajamento e eu pesquisei principalmente as emoções em relação com o engajamento, que é um tema que é importante para mim também, as experiências emocionais, com a música e na prática ensino e aprendizagem de música, que isso tudo para falar que as coisas se relacionam para construir nosso caminho para chegar num determinado tema, numa determinada pesquisa. E aí, mais à frente, no doutorado, eu aprofundei especificamente no engajamento a partir da psicologia da educação, mas também a partir de outros olhares da cognição, da psicologia e também da filosofia da educação musical. Então, juntei várias áreas e desenvolvi uma pesquisa empírica ali, coletando dados quantitativos, qualitativos, que me fez aprofundar realmente no tema. E agora vem, assim, desmembrando esse tema em pequenas outras partes, que não foi possível estudar lá, né, dentro do recorte, mas que são importantes também. Então, vamos lá. E aí isso me leva onde eu estou falando hoje com vocês e que vocês vão ver também aqui nas apresentações. Trouxe aqui esse pequeno trecho aqui para a gente ler juntos, para ilustrar isso, para que vocês tenham em mente esses processos motivacionais e de engajamento ao longo da própria apresentação. Aqui. Deixa eu ver aqui se a tela aqui eu consigo tirar aqui de cima que está tampando minha visão. Imagine visitar um lago à tarde, em um parque, por exemplo. Enquanto você se deita na margem, absorvendo os raios de sol, percebe uma jovem menina brincando de jogar pedras sobre a superfície da água. Antes de cada arremesso, ela inspeciona cuidadosamente montes de pedra para encontrar a mais plana. Com a pedra na mão e determinação no rosto, ela coloca todo o seu esforço no lançamento. Cada vez que uma pedra quica como planejado, ela sorri e sua empolgação cresce. Cada fracasso traz uma expressão séria, mas também mais determinação e uma técnica revisada. No início, ela tenta apenas fazer cada pedra quicar uma vez na superfície da água. Após algumas tentativas, ela passa a desenvolver 3 ou 4 técnicas refinadas. O salto muito bom, os saltos curtos com vários pulos e assim por diante. E ela finge lançar outras, as grandes e pesadas, como se fossem granadas de mão, porque os respingos parecem explosões em sua imaginação. Mesmo enquanto o piquenique da família continua, sua brincadeira de jogar pedras não para. Esse é um recorte de um pesquisador que se chama John Marshall Reeve, no livro dele que fala sobre motivação e emoção, para ilustrar também processos motivacionais e de engajamento que estão presentes numa ação e no que leva a pessoa a fazer essa ação. Então, com esse cenário, né, a gente vai para a distinção entre um e outro. Então, a gente tem aqui motivação. Aquilo que leva uma pessoa a um determinado comportamento. O estudo dos processos ou motivos de um indivíduo que fornece energia, direção e persistência em um determinado comportamento, pensamento ou ação. Na literatura da área, a gente tem a distinção entre motivações intrínsecas e extrínsecas. Uma não é melhor que a outra, são só processos motivacionais distintos. Então, motivação intrínseca são aqueles interesses mais pessoais para realizar uma ação, enquanto que a motivação extrínseca está relacionada com ações, coisas externas, como, por exemplo, pressão social, persuasão social, entre outros. Muitos pesquisadores falam, inclusive, sobre a possibilidade de uma motivação que é intrínseca inicialmente se tornar mais intrínseca ao longo do tempo, né? E é importante entender o que leva uma pessoa a fazer algo, porque isso é muito difícil, né, de entender. Isso tem origens filosóficas. Lá atrás, Platão, Aristóteles já falavam sobre isso também, outras tradições filosóficas do Oriente também, que levam uma pessoa a fazer algo. E mais recentemente, pensando na psicologia, a gente tem lá, a partir do século XIX, início do século XX, grandes teorias para explicar esses motivos que levam uma pessoa a fazer algo. São, por exemplo, teorias relacionadas com as vontades, os instintos, os impulsos. E mais recentemente, a partir da década de 60 e 70, a gente tem o que a gente chama de mini-teorias. São fenômenos motivacionais mais específicos. Então, o que são essas mini-teorias? Como, por exemplo, aqui, a teoria do fluxo, que vai explicar, por exemplo, a profunda imersão do indivíduo numa atividade, o que leva ele a ter essa profunda imersão, né? Temos a teoria expectativa-valor, a teoria social cognitiva e alguns construtos nela, como a autorregulação, a autoeficácia, a teoria da integração orgânica e subteorias como a autodeterminação, pensando no pertencimento, a autonomia
e assim por diante, né? Então, são pequenas teorias que vão explicar um fenômeno motivacional mais específico. E aí eu trago aqui embaixo essa imagem para indicar que a motivação tem um contínuo, né? E ela atua em diferentes momentos que influenciam nas escolhas do indivíduo a fazer algo. Essas mini teorias vão estar em diferentes momentos desse contínuo. E motivação em música. Então, as pesquisas sobre motivação em música abrangem diferentes contextos e teorias. Então, dentre essas que eu mencionei, são pesquisas diversas, vão falar sobre expectativa de valor, teoria do fluxo, assim por diante. Contextos de performance, práticas individuais e coletivas, processos de ensino e aprendizagem, entre outros contextos. Há pesquisas em contextos musicais que têm utilizado diferentes teorias, como o fluxo, a autodeterminação, construtos da teoria social cognitiva, entre outros. Eu trouxe isso aqui para destacar também as pesquisas no cenário nacional, né? Especialmente a professora Rosane Cardoso de Araújo, que foi minha orientadora no doutorado, e tem uma extensa carreira, né? Que pesquisa sobre processos motivacionais. E tem colaborado também muito com pesquisas sobre isso. E aí eu entro nisso também. No meu doutorado eu aprofundo principalmente uma das mini teorias que a gente poderia chamar, que é a própria teoria do fluxo. Mas eu elaboro ela em relação com os processos de engajamento, que é o que a gente vai ver agora, o que é um e o que é o outro. Engajamento é uma participação ativa em uma atividade que é determinada pela qualidade de aspectos comportamentais, cognitivos e afetivos ou emocionais da pessoa na realização de uma ação. E aqui, então, quando a gente fala de engajamento, a gente fala de uma coisa importante, que são as dimensões, são elas que aparecem aqui no centro da imagem. E essas dimensões, elas têm indicadores, dimensões da ação da pessoa. Então, a dimensão comportamental, a gente consegue ter indicadores como intensidade, frequência e atenção. A dimensão cognitiva, temos indicadores como a disposição, atribuição de significado, preferência pelo desafio. Na dimensão emocional, por exemplo, o interesse, a satisfação, o senso de pertencimento. Temos antecedentes para esses engajamentos, que estão, algumas vezes, vinculados com antecedentes motivacionais, e também resultados. E aí a gente começa a entender, então, que é importante considerar os antecedentes ou facilitadores, os próprios indicadores dessa ação e os resultados. E aí a gente tem o engajamento como processo ou resultado. Há pesquisas que vão entender que os resultados do engajamento vão ser a parte mais importante. Então, o engajamento, que é a ação qualificada a partir das dimensões, ela vai ser o mediador para alcançar esses resultados. E há outras pesquisas que entendem o próprio engajamento como resultado, porque é o interesse da pesquisa naquele momento entender como a ação ou a qualidade da ação está se desenvolvendo. Em relação à palavra envolvimento, isso aqui é um problema muito grande na literatura, inclusive nas traduções, né? Que boa parte da literatura tem entendido a palavra envolvimento ou involvement, em inglês, como aspecto comportamental e suas problemáticas de mensuração. Enquanto que aquilo que a gente observa pode ser mais fácil de mensurar, porque a gente está vendo acontecer, só observar não é suficiente quando a gente pensa a qualidade de uma ação, porque é importante também entender o que a pessoa está pensando e o que a pessoa está sentindo. E aí essas são as problemáticas quando a gente fala só de envolvimento enquanto uma dimensão comportamental. E aí começa a ficar mais complexo quando a gente fala o que a pessoa realmente está engajada e como e por quê numa ação. E o engajamento musical, então, que é esse recorte que a gente olha agora para o nosso contexto, que é a música, é uma participação ativa em uma atividade musical que é determinada pela qualidade de aspectos comportamentais, cognitivos e afetivo-emocionais na realização de uma ação. E eu destaco aqui uma teoria pensada no contexto musical, que é o engajamento musical transformativo, que foi proposto pela professora Susan Neal. Ela desenvolveu ao longo dos anos uma ideia de engajamento musical positivo, depois transformativo, que envolve essa qualidade da ação, pensando elementos da psicologia da educação, mas envolve também esse transformativo, e as teorias transformativas, mas como a pessoa olha sua realidade ou sua ação e ela pode transformá-la para pensar a melhor qualidade dessa ação. Então, para ela continuar engajada e transformar o seu processo para continuar engajada. E a gente pode destacar também pesquisas que têm relação com a teoria do fluxo, pesquisas sobre composição musical, outras práticas musicais, desenvolvimento de questionários, assim por diante. Essa primeira etapa é só para trazer os dois, né? Só para trazer os dois construtos. Então, de um lado, a gente tem a motivação, que é maior,
mais antiga, que fala sobre os processos que levam a pessoa a fazer algo. E, por outro lado, a gente tem o engajamento, que é a qualidade da ação em si, né? Enquanto a motivação leva, o engajamento é a ação. E é nessa segunda parte, então, que a gente vai ver, então, como os dois se relacionam. Porque, ok, né, a gente distingue um do outro, mas qual é a relação desses dois construtos? Então, vamos lá. Motivação e engajamento apresentam uma relação dinâmica. Geralmente, relaciona primeiro ao que leva ou conduz a uma ação, e o segundo, a própria ação ou participação ativa. As relações podem ser ainda mais complexas a depender da reciprocidade entre as teorias, os aspectos envolvidos e assim por diante. Então, quando a gente fala que essa relação dinâmica que leva um que leva, outro que é a própria ação, é uma grande simplificação do processo, né, que pode ser mais complexo. E essa relação entre motivação e engajamento tem algumas outras questões. Por exemplo, uma pessoa pode estar motivada, mas não engajada na tarefa. Porque a motivação é necessária para engajamento, mas não suficiente para indicar engajamento. Para melhorar, e aí esse é o Janus, que é esse pesquisador, ele fala o seguinte, que para melhorar o sucesso do estudante, os seus resultados acadêmicos, etc., é necessário aumentar o engajamento. Para aumentar o engajamento, é necessário aumentar a motivação. E para aumentar a motivação, é necessário condições de organização e de práticas educacionais que sustentem o aumento da motivação e do engajamento. Ele fala aqui no recorte do estudo do engajamento dos estudantes, né? Mas isso também pode ser pensado para outros contextos, inclusive de prática musical, de performance, né? Prática musical. Então, é necessário considerar as especificidades de aspectos motivacionais e do engajamento, antecedentes, dimensões e outros aspectos. E aí, com essa discussão toda, eu faço uma busca também, assim, pensando na formação de professores, que é onde eu tenho atuado principalmente, no ensino superior, é como distinguir esses processos na formação desses professores. O que que é motivação, o que que é engajamento, quando eu for fazer essa avaliação, o que que eu estou realmente avaliando, é a ação, é o que levou à ação. Eu fiz essa simplificação, né, nesse artigo de 2024, para como uma forma de uma síntese visual, para entender que o engajamento, a motivação está ao fundo, e é aquele mesmo contínuo que eu mostrei para vocês lá no início. Então, contínuo motivacional, em que diferentes processos motivacionais se dão nesse contínuo. Como, por exemplo, a autorregulação pode estar lá na frente, mas vai influenciar o que leva. Elementos da autodeterminação estão entre os contextos do engajamento, mas vai influenciar o que leva a pessoa a fazer, mas também a própria ação. Então, há um contínuo motivacional ao fundo. O engajamento está no centro como ação comportamental, cognitiva e afetiva. De um lado, nós temos contextos e antecedentes mais amplos e mais específicos. Mais amplos são quais? Contextos sociodemográficos, contextos de escolas, contextos de países, e assim por diante, né? E contextos mais específicos. Aquele lugar, aquele grupo musical, aquela escola, ou aquele professor, aquela forma de ensinar, assim por diante. E aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas. E do outro lado, nós temos resultados mais imediatos ou resultados mais de longo prazo, né? Então, resultados que é, podem estar relacionados com a sociabilidade, socialização, podem estar relacionados com a aprendizagem, podem estar relacionados com o desenvolvimento de uma habilidade musical e assim por diante. Então, essa seria uma síntese visual, pensando na motivação, engajamento, antecedentes e resultados. E aí, só para dizer para vocês, a realidade, na verdade, é mais complexa. Né? Então, na pesquisa, essa grande síntese que eu faço para ajudar no processo de entender o que são esses dois construtos, ela parece muito mais complexa quando a gente vai estudar em profundidade, como as pesquisadoras Skinner e Kristen apresentam. A motivação, como uma área mais antiga, é como se fosse um arquipélago, várias ilhas com várias mini-teorias, que vão pensar, então, o que motiva para uma ação. E aqui a gente tem teorias como a autoeficácia, a gente tem aqui a expectativa-valor, tem várias teorias ou subteorias que podem ser mencionadas. E do outro lado, o engajamento com uma qualidade da ação é um construto mais recente e mais coeso. Então, a gente tem alguns indicadores que já surgem lá, principalmente a partir de 2004, que é um artigo que condensa isso tudo, né, que se tornou muito conhecido,
E desde lá a gente tem há mais de 20 anos uma coesão maior de indicadores, antecedentes e resultados que estão muitas vezes vinculados às teorias motivacionais, mas que estão mais coesos. Então, aqui que a gente tem o engajamento. E aí, claro, que a depender da teoria que a gente for utilizar também na motivação, a gente vai ter relações distintas, porque as teorias também têm origens distintas muitas vezes, né? Por exemplo, na teoria do fluxo, é o fluir ou flow, né? Nós temos aqui a motivação e possíveis antecedentes que levam e são influenciados pelo engajamento. Só que o próprio Csikszentmihalyi fala que o engajamento é uma, uma etapa de um flow, que é um profundo engajamento. Então ele fala que existe uma qualidade, mas o profundo engajamento é o flow. E esse profundo engajamento ainda pode ser mais qualificado quando a gente pensa o fluxo coletivo. Então, um grupo de pessoas trabalhando junto no mesmo tema que perde noção de tempo, tem um profundo engajamento naquela tarefa. Que foi parte do que eu explorei, principalmente no doutorado, foram as relações de fluxo coletivo com engajamento, e que eu menciono aqui, né, estou em 2023, e que leva a possíveis resultados, como aprendizagem, socialização, desenvolvimento de habilidades e assim por diante, e se influenciam. Outras teorias, temos aqui, por exemplo, a autodeterminação, temos a motivação, no meio o self, muitos pesquisadores falam que esse eu, principalmente em relação ao pertencimento, autonomia e competência, que são as necessidades psicológicas básicas que a teoria da autodeterminação traz, né, esse recorte da teoria, seriam mediadores entre a motivação e o engajamento e os próprios resultados. Mas tem gente que discorda disso, né? Então, só para entender que há umas questões mais complexas na literatura. Além de outras teorias que a gente pode aprofundar para poder estudar essa relação entre motivação e engajamento. Autoeficácia, autorregulação, expectativa-valor. Eu trago aqui imagens só para falar que a gente pode tricotar e juntar esses dois construtos de maneiras diferentes também, a partir do recorte teórico que a gente utiliza. E aí pode ser ainda mais complexo, né? Quando a gente junta mesmo teorias que são próximas ou teorias mais distantes, mediadores mais próximos, enfim, pode ser ainda mais complexo para facilitar nosso entendimento aqui. Muitas vezes, num contato inicial com os temas, eu fiz essa síntese visual para nos auxiliar e pensar os dois construtos, né? E aí, por essa sexta, para entender que os dois construtos iniciais, que eram a motivação e o engajamento, se abrem em outras possibilidades, outras teorias, antecedentes, indicadores, facilitador, outros elementos que ampliam esse debate, né? Então, tudo bem, a gente entende o que leva uma pessoa a fazer algo, ou tenta entender aspectos disso, a gente começa a entender o que é a ação, essa qualidade dessa ação do engajamento, mas aí a gente começa a entender que há mais coisas envolvidas, a possíveis resultados, antecedentes e assim por diante. E aí, vou para a terceira parte e a última, que são um recorte de pesquisa para a gente poder ver, então, isso aplicado e também direções futuras que eu pessoalmente tenho explorado nessas pesquisas sobre motivação e engajamento. Então, em relação ao recorte de pesquisa, eu trouxe um recorte de uma pesquisa minha, né? Um recorte, inclusive, que veio do doutorado, que foi aprofundado aqui, que é um artigo que a gente tem o objetivo de explorar o engajamento das experiências de fluxo e práticas musicais coletivas de músicos amadores, estudantes de música e músicos profissionais. Músicos amadores, aqueles que não estavam na graduação em música e não tinham a música como atividade profissional, estudantes de graduação de música e músicos profissionais que relatavam ter na música uma atividade profissional. Então, aqui nós tivemos na pesquisa 34 participantes em cada um desses três grupos, amadores, estudantes e profissionais, total de 102 participantes. Nós, nesse recorte, temos uma pesquisa quantitativa com questionário online, e tivemos uma introdução, uma caracterização dos participantes, uma caracterização da prática em grupo. Essa caracterização inicial teve elementos qualitativos, né, perguntas abertas, e, por fim, a caracterização do engajamento e do fluxo. Nós relacionamos os dois construtos, entendendo que o engajamento é a qualidade da ação e o fluxo o profundo engajamento. E, para isso, a gente elaborou, então, 15 afirmativas, que foram separadas de 1 a 5 indicadores comportamentais, de 6 a 10 indicadores cognitivos e de 11 a 15 indicadores afetivos.
Nos procedimentos, a gente enviou nas redes sociais, e-mails, mensagens eletrônicas, né? O convite, e tivemos também as análises de conteúdo dessas partes qualitativas e análise estatística descritiva e inferencial da quarta parte, que é essa, essa lista de afirmações, né? Que aqui tem dois exemplos, ó. Em relação à dimensão cognitiva. 9. Eu penso sobre essa atividade musical mesmo quando não estou realizando ela. E 10. Às vezes eu me sinto imerso quando estou fazendo essa atividade a ponto de perder a noção de tempo. São coisas que qualificam também aspectos cognitivos, mas também aspectos do fluxo. Antes, é só importante falar que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Saúde da Universidade Federal do Paraná. Então, todos os dados foram coletados após a aprovação do comitê. E aí a gente tem os resultados. Aqui não vou detalhar todos eles, eu acho que é importante a gente entender que tem pesquisas sendo realizadas e como elas são realizadas. Mas aqui é uma primeira etapa da análise que a gente tem. Primeiro, engajamento comportamental, depois cognitivo no meio e afetivo ao final. A linha pontilhada são os músicos amadores. A linha tracejada são os estudantes de música. E a linha contínua são os profissionais. Então, a gente tem aqui as médias gerais para engajamento comportamental, cognitivo e afetivo, emocional para cada um desses grupos. Então, quando a gente fez os testes estatísticos, a gente utilizou então a comparação entre participantes, não houve diferença na média geral do engajamento para os três grupos. A gente pega o engajamento somando toda a média, não teve diferença entre os três grupos. O engajamento comportamental foi maior do que o cognitivo e o afetivo nas médias gerais. O engajamento afetivo foi maior que o cognitivo nas médias gerais também. E nas comparações específicas, nós temos que o engajamento comportamental dos músicos profissionais foi maior, estatisticamente, do que os músicos amadores. Essas foram as diferenças estatísticas significativas. E com isso, né, e a partir das contextualizações dos participantes, nós discutimos aspectos sobre engajamento comportamental e formas mais fáceis de mensuração que a literatura traz isso para a gente, né, a partir da observação e das descrições, das autodescrições. E isso pode sim ter impactado de alguma forma para que o engajamento comportamental tivesse médias maiores. O engajamento cognitivo, por outro lado, é o mais complexo de mensuração, de acordo com a literatura, e a gente percebeu isso na pesquisa também, que os participantes, nas suas autodescrições e nas suas respostas, tiveram mais dificuldades para avaliar seus engajamentos cognitivos. E a gente também discutiu elementos sobre engajamento e componentes da experiência de fluxo, principalmente relacionado ao engajamento cognitivo e afetivo. E aí a gente detalhou. Então, fomos para as 15 afirmativas lá que eu mostrei para vocês. De 1 a 5 é o comportamental, como a gente vê aqui, ó. Depois, de 6 a 10 é o cognitivo. E depois de 11 a 15 é o afetivo. Então, a gente teve 28 diferenças estatísticas significativas entre as médias gerais dessas 15 afirmativas, indicando um padrão similar com o que a gente vê nessa imagem, só que para todas as 15 afirmativas. Então, a gente tem diferenças estatísticas nas comparações que mostram que o engajamento comportamental foi maior que o cognitivo, em algumas situações, e que o afetivo, e que o engajamento afetivo foi maior que o cognitivo, e a diferença é que o próprio engajamento afetivo teve afirmações que foram maiores estatisticamente em comparação uma com a outra, por exemplo, o 11 e o 14 e 15. E a gente teve 16 diferenças estatísticas significativas entre as médias das 15 afirmativas em cada grupo, que corroboram também esses dados gerais que eu acabei de falar. E aí, especificamente, a gente tem ali nos músicos profissionais, que é a linha contínua, ó, a afirmativa A4, nós temos ali, teve uma diferença dos profissionais em comparação com os estudantes e com os amadores, que é uma afirmativa que fala sobre eu faço perguntas, busco perguntar e buscar recursos para realizar minha prática musical. E também na A7, que é do cognitivo, então os profissionais, os amadores e estudantes, que é uma pergunta do engajamento cognitivo sobre o que eu sei fazer musicalmente. Então, eu acredito que sei fazer essa atividade musicalmente. Então, os músicos profissionais mostraram engajamento cognitivo maior em relação a essa afirmativa. Também temos diferenças sobre os amadores, com média maior que os estudantes, para a afirmativa A14, aqui, ó. Então, temos
os amadores, pontilhado, e aqui os estudantes, que é uma afirmativa sobre as pessoas valorizam tanto essa atividade quanto eu. Os músicos amadores tiveram uma valorização da atividade musical maior, estatisticamente, em comparação com os estudantes, mas também tiveram uma diferença maior em comparação com os músicos profissionais, apesar de não ter uma diferença estatística significativa. Discutimos elementos sobre equilíbrio entre desafios e habilidades, buscar recursos, que é isso que aparece aqui na A4, experiências afetivas, como a A14, o fluxo e a aprendizagem. Então, só para listar para vocês, a partir disso tudo que a gente coletou, quantitativamente, mas também a caracterização qualitativa, nós discutimos o engajamento comportamental e afetivo emocional, impactos no engajamento cognitivo, que é um aspecto da extensão desse engajamento, que a pesquisadora, por exemplo, Lori Custodeiro, fala com as crianças, principalmente. Porque muitas vezes uma expressão de um engajamento com uma criança nem sempre é verbal, ou a gente observa essa expressão. E essa expressão é uma extensão de um comportamento, de um engajamento, um possível engajamento cognitivo ou afetivo. Falamos também sobre processos autorregulatórios metacognitivos que permitem ao indivíduo desenvolver estratégias cognitivas mais eficientes em domínio. Isso se relaciona com a expertise e o desenvolvimento na autopercepção de habilidades, principalmente nos músicos profissionais em comparação aos músicos amadores e estudantes de música. Discutimos aspectos afetivos, principalmente em relação aos músicos amadores, que fazem com que seus engajamentos afetivos estejam em algumas situações maiores do que os profissionais e os estudantes. E discutimos também aqui as motivações para a prática, na caracterização e no engajamento afetivo, motivos intrínsecos, extrínsecos, processos de internalização, que às vezes o motivo extrínseco que levou a pessoa a fazer uma prática foi internalizado, se tornando mais intrínseco, impactando eventualmente também no seu engajamento. E elementos sobre o senso de pertencimento, fluxo coletivo, negociação em grupo e colaboração. Pensando que o recorte da pesquisa é com práticas musicais coletivas, grupos musicais. E aí, para finalizar, as direções futuras. Então, tem um projeto atual na UFMT que se chama Antecedentes e Indicadores do Engajamento, e eu tenho focado agora nesses antecedentes da organização do ambiente, da tarefa e do suporte do professor. Então, dentro daquele espectro grande que a gente viu das motivações, dos engajamentos, eu foquei nos antecedentes mais próximos, especialmente no recorte dos antecedentes didáticos, pensando, então, no contexto de ensino e aprendizagem e o que impacta como antecedente para a formação dos alunos, né, no desenvolvimento de habilidades e para seus engajamentos. E aí, os passos que a gente tem seguido agora, né, quais são os antecedentes importantes? Passo que eu comecei a pensar há algum tempo e a gente tem desenvolvido agora, é escutar, então, esses estudantes. Então, a gente está escutando os alunos, as crianças, os adolescentes, os adultos, e em próximo passo, escutar os professores também, o que impacta, então, o que eles acham que as crianças, os estudantes, os adolescentes, os adultos, os professores, acham que impacta no seu engajamento ou no engajamento do estudante em relação a esses elementos didáticos, principalmente na organização do ambiente, da tarefa e do suporte. E mais para frente, então, a ideia é desenvolver mais médio prazo, desenvolver, adaptar e aplicar instrumentos de coleta de dados em contextos de prática, ensino e aprendizagem, pensando nos antecedentes e indicadores, e com esses entendimentos, e com isso fazer alguns entendimentos e previsões de antecedentes e indicadores. Possivelmente, quem sabe, aqui né, a gente está prevendo aí as pesquisas futuras, mas tentar, de fato, estabelecer algumas listas, algumas afirmativas que eventualmente consigam a gente fazer previsões, por exemplo, talvez a partir de regressão linear, que possa, então, a gente entender que quais desses antecedentes ou esses fatores específicos que estamos investigando impactam ou explicam esses indicadores do engajamento. E aí, com isso, a gente tem possibilidades de intervenção para estudar aplicabilidade, contribuição para a formação de professores, e testar isso também, né, na prática. E aí, aqui só para indicar essas direções futuras, vai sair agora um texto. Antes de a gente escutar esses alunos todos, eu desenvolvi uma pesquisa teórica sobre o ensino como antecedente para o engajamento dos estudantes, uma revisão conectando pesquisa e contexto em educação musical. Então, eu parti dessa literatura, principalmente da psicologia da educação, trouxe para o contexto da música e da educação musical e da cognição e psicologia da música, né?
E aí fiz todo esse levantamento teórico para entender o que que a literatura fala sobre isso, e aí agora estamos escutando os alunos. Vai sair em português e inglês, está em processo de publicação da revista, que é o número 2 aqui da Arge. E estamos já escutando as crianças, os adultos, os adolescentes, por meio de grupos focais. Então, crianças de 4 anos e seus pais, fizemos essa. Estamos só as crianças, ao longo de algumas semanas. Depois, juntamos os pais dessas crianças, escutamos. Aí, escutamos também crianças de 5 a 7 anos. Essa primeira etapa com as crianças menores tem o auxílio do professor Thiago Madaloso, que está lá no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, e a professora Thais Palhares, aqui da UFMT. Então, a gente também tem discutido principalmente esse recorte com as crianças. E aí, nas crianças maiores, nós temos aqui grupos focais que foram realizados já com crianças de 8 a 11 anos, adolescentes de 12 a 15 anos, e também realizamos grupos focais com adultos em aulas coletivas de instrumentos e alunos da graduação em música. Tem o recorte, que é a extensão universitária que a gente faz aqui na UFMT, a gente tem uma escola de música, então a gente tem semestralmente mais de 100 alunos fazendo aula de música com os alunos da graduação e outros alunos da pós-graduação também. Então, somos 6 colegas aqui na, na UFMT que a gente coordena essas ações. Muita gente, muito, né? Então, isso aí é um ambiente muito interessante para poder também pesquisar essas práticas. E é isso que a gente fez ao escutar todos esses grupos. Tudo isso está em processo de análise ainda, né? E aqui são as referências que eu utilizei nessa apresentação. São muitas, mas para quem for interessado, tem aqui, às vezes, alguns direcionamentos específicos que eu não detalhei, mas pode encontrar caminhos, né, para suas pesquisas, para suas reflexões. Muito obrigado. Agradeço o convite para estar aqui nas conversas neuromusicais e permaneço agora aberto para a gente tricotar aqui essas ideias, essas relações. Reforço que nem tudo a gente tem as respostas ainda, muita coisa está se construindo na literatura, mas aquilo que eu souber e que puder auxiliar ou que a gente puder discutir, fico à disposição. Então, muito obrigado. Perfeito, muito obrigada, Anderson, pela apresentação, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Vamos então abrir para as perguntas, para os comentários, enfim, fique à vontade, pessoal, para abrirem microfones, né? A ideia é que a gente possa conversar aqui, né, com o Anderson. Daí, né, o título do projeto, Conversas Neuromusicais. A gente espera que vocês possam, né, abrir, quem puder, né, evidentemente, tiver essa possibilidade de abrir o microfone, vídeo e interagir diretamente com o Anderson, fiquem à vontade. Se não puderem, quiserem colocar perguntas aqui no chat, também a gente vai procurar ir respondendo aqui, né, na medida em que elas forem surgindo. Vamos lá, então, alguém quer se voluntariar? Eu já estou vendo mãozinhas levantadas. Patrícia? Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Parabéns pela pesquisa, que percurso bonito. Eu fiquei com uma curiosidade acerca dessa conversa que você faz com os menores, essa checagem, esse processo. Você podia contar um pouco para a gente, por favor? Sim. Interessante isso, né? Na verdade, foi a parte mais difícil. Sem dúvida, imagino. E aí, por isso que eu, nas outras etapas, eu tenho desenvolvido, junto com alunos de graduação, junto com alunos, né, iniciação científica, outros eu mesmo tenho conduzido, mas nessa etapa com as crianças menores, de 4 5 anos, eu pedi ajuda para a professora Thais e para o professor Tiago Madaloso. O professor Tiago Madaloso, trabalhei com ele na FAP, estou vendo a Clara aqui, que também é lá da FAP, né? Então, fui professor lá na FAP, então trabalhei com ele. Tem uma proximidade, trabalhei com as crianças também, então dei aula para as crianças, sei como funciona, e tudo mais. E a professora Thais é que coordena essa etapa com as crianças nesse projeto de extensão que a gente tem aqui. Então, são 3 turmas com 12 a 15 crianças, no período na manhã. E aí a gente debateu como poderia ser feita essa conversa. E aí eu fui, assim, primeiro eu passei como pesquisador convidado, fui lá, passei um mês fazendo as aulas junto com as crianças, elas me conheceram, conheci elas. Aí, nesse processo de a gente se conhecer, os pais também, a gente conversou com os pais e fez, então, o termo o ALI, né, de assentimento para as crianças. Então, elas preencheram um assentimento, todas elas, depois de ter explicado como que era a pesquisa.
Depois que elas concordaram ou não em participar, os pais preencheram o consentimento, né? Que na verdade é o inverso, os pais com consentimento, as crianças assentimento. E, e aí depois a gente começou a coleta desses dados. Primeiro tentando pegar as perguntas que a gente tinha para o grupo focal e ver se funcionaria dentro de uma aula. Então a gente foi lá dentro da aula, eu coloquei uma atividade em que eu iria conduzir essa atividade que se transformaria no processo de perguntas para elas. A gente viu que na primeira etapa de coleta, uma aula só não seria suficiente porque o tamanho da atenção é reduzido. E aí a gente repetiu isso outras 2 vezes para poder finalizar as perguntas sobre antecedentes. E após isso, a gente fez um quarto dia só com os pais. Conseguimos chamar os pais para fora da sala, conversamos só com os pais, e depois eu retorno com uma prévia dos dados para as crianças e para os pais, né? Como entregando essa prévia, que ainda não foi analisado completamente, mas que a gente já queria aproveitar o momento que eles estão todos juntos, que finalizou agora no começo de julho, as aulas. A gente não sabe como que vai ficar agora em agosto, se a mesma turma continuará ou não. Para aproveitar esse momento, a gente já trouxe uma prévia. Então, assim, foram 3 meses aí para coletar esses dados. Sim, e essa escuta das crianças, ela foi feita individualmente ou ali dentro do espaço coletivo? Coletivamente, como grupo focal. Nossa, porque é difícil, né? Porque às vezes os pequenos eles tendem a repetir às vezes as respostas dos colegas, né? E o que exige uma Exatamente. atenção de quem está observando o processo para conseguir distinguir isso com clareza. Mas olha que legal. Tem a Obrigada. timidez, tem essa coisa de repetir, né? Então, tudo isso a gente Sim, tem que. Por isso que a gente percebeu que só um dia não seria suficiente, a gente teria que sim. dividir outras coletas. A gente tem que estar muito atento a esse processo, né? Obrigada, Anderson. Aí, só para complementar, que foi diferente dos maiores, tá? As crianças Sim. maiores foi só uma sessão. A gente pegou o consentimento, depois o assentimento, e já fez o grupo focal em um único dia, depois só apresentou a prévia dos resultados. Foi mais simples nesse processo de coleta. Tem mais autonomia, né? Obrigada. Quanto mais jovem, mais laboroso, né, é o processo. Outras perguntas, pessoal? Enquanto vocês se organizam aí, deixa eu fazer uma pergunta então, Anderson. Uhum. Eu fiquei curiosa para entender por que vocês optaram por desenvolver uma nova escala em vez de adaptar instrumentos aí que já estão, né, previamente validados, né? Tem aí aquele Music Engagement Questionnaire, enfim, outras escalas, né, já consolidadas de flow. Fiquei curiosa para entender o que Uhum. motivou essa opção, né? Então, quando a gente estava na literatura, a gente viu os questionários todos que existem para engajamento, né, dos estudantes. O problemático é que, principalmente os questionários que a gente tem, ou eles não investigam todas as 3 dimensões, às vezes estão focados em uma dimensão ou outra, ou às vezes tem uma relação teórica muito forte com uma teoria, né, principalmente autodeterminação, que não era nosso foco também. E por não ser do contexto de música, né, musical, eles acabam não tendo elementos que são importantes para a gente quando a gente fala sobre prática musical, principalmente prática musical em grupo. E aí a gente foi para o fluxo, para pensar também a mesma relação, que a gente tem das escalas já validadas sobre o fluxo. E a gente viu que também a gente não tem uma escala que nos ajuda, e realmente a gente ainda não tem, né? Tem processos que estão se desenvolvendo para construir isso, principalmente no fluxo coletivo, que era o nosso interesse. Não existia uma escala validada já sobre fluxo coletivo, sim sobre fluxo individual. E aí, claro, por ser também um construto ainda no início, isso dificultou essas questões. E aí a gente ainda estava relacionando as duas coisas, entendendo a partir da teoria do fluxo, como se dá o engajamento e o profundo engajamento e o fluxo coletivo nessa relação. E aí que a gente não encontrou mesmo uma escala que pudesse satisfazer todos os nossos critérios para entender, então, como a prática musical estava acontecendo em grupo, né? E por não optar por escolher uma escala já validada. E aí eu fui conversar, por exemplo, com a professora Susan New. Como que você está resolvendo esse dilema, né? De não ter uma escala na música
não tem uma escala na educação musical, não tem. E ela falou que ela me enviou um arquivo com é, afirmativas que eles estavam utilizando nas pesquisas deles, mas que também não estavam validadas, mas que eles entenderam que aquela lá ajudava, que aquelas afirmativas ajudavam, ou perguntas, a entender as engajamento musical transformativo, no caso dela, né? E aí a gente optou por, então, organizar uma escala que relacionasse a teoria, relacionasse a prática musical em grupo, as teorias, né, a prática musical em grupo, e respondesse aos objetivos da pesquisa. E vocês não têm planos de validar psicometricamente essa escala? Dentro das direções futuras, esse é o plano quando a gente pensar ali a gente estudou os indicadores, estudou os antecedentes, que é esse momento que eu estou Uhum. agora, esses antecedentes didáticos, e aí tentar validar esses dois instrumentos. A partir de, é claro, assim, a gente tentar ver se eles realmente se aplicam a uma população maior, mais abrangente, ver como que são, os dados se comportam, ver se a gente consegue agrupar realmente, fazer os testes todos, né? E aí, com essa validação, a gente poderia tentar essas coletas, fazendo uma análise de regressão linear, um explicando o outro, não, com escalas já validadas, mesmo que seja por nós mesmos, né? Legal. E assim, vocês têm alguma perspectiva, pretendem investigar o conceito aí de collective flow de forma mais direta, né, em vez de inferir a partir de relato individual também? Sim. Esse foi o problema no período que o doutorado se desenvolveu também, né? Que era, a gente estava nos isolamentos sociais, no momento, em parte do doutorado. E algumas pesquisas recentes que eu também tenho acompanhado já têm feito algumas mensurações. À época que eu estava pesquisando, a gente tinha essa problemática ainda, de a gente não ter mensurações do fluxo coletivo com os grupos diretamente ou com medidas que nos ajudassem a entender um pouco mais isso. Às vezes eram medidas de observação, mas não era com grupo direto, outras eram com relatos, e aí era uma dificuldade isso à época também. Hoje a gente já tem algumas outras pesquisas que saíram, que já tem estudos direto com grupos. Então, observação, gravação, análise de protocolo de análise de gravação, junto com questionários e relatos. Então, isso ajuda a entender um pouco mais a dinâmica coletiva, né? E eu tenho interesse particular nisso, mas os interesses são muitos. E o tempo pode ajudar, talvez, isso, a gente desenvolver Uhum. coisas mais interessantes, né? Legal. Deixar as pessoas falarem aqui, deixa eu ver. Tem acho que alguma coisa no chat, deixa eu ver. Uma pergunta da Raquel. Parabéns, Anderson. Vou ler aqui. Você poderia explicar como você separou sua coleta de dados a respeito do engajamento, comportamento cognitivo e emocional? Se você já explicou na apresentação, perdão, eu perdi. Eu acho que em relação à pesquisa que eu apresentei, que eu desenvolvi sobre os indicadores, nós fizemos uma lista de afirmativas, de 15 afirmativas, considerando as teorias, em que de 1 a 5 era comportamental, 6 a 10 a gente tinha cognitiva, e de 11 a 15, 5 afirmativas para cada um, era afetiva. E a gente utilizou essa lista para coletar e distinguir os aspectos, os indicadores, comportamentais, cognitivos e emocionais ou afetivos. Acho que é isso, né? Provavelmente. Mas, Raquel, se você tiver outra pergunta também. Joia. Mais alguém, gente? Sim, professora Olá, quem Ana está falando? Rosa. Deixa eu ver. Ana Rosa, vamos lá. Olá, Anderson, professor Anderson. Parabéns pela pesquisa, gostei muito. Fiquei aqui pensando em dois aspectos. Um que acredito que já está aí na sua coleta, que seria categorizar por idades, que eu acho interessante ver essas questões que você traz, que são muito interessantes. Eu fiquei bastante curiosa, inclusive vou ler seus trabalhos sobre engajamento e motivação. E aí, por idade, uma classificação. O segundo seria também ver essas questões com relação aos professores de música, pela questão mesmo do afeto, né? Porque
tem muito disso relacionado. Ahm, então, e o outro está relacionado com as classificações etárias. Então, seria por idade, né? Porque a gente também está vendo, você viu crianças, ahm, você viu jovens, você viu adultos, mas a gente está vendo também uma população envelhecendo e a educação musical, a procura de outras atividades, acredito que é uma área também para estudar. E uma outra seria por instrumento, que eu tenho curiosidade, eu acho que seria bem interessante a gente ver essa questão por instrumentos. Então, o engajamento e a motivação de acordo com os instrumentos musicais. Então, mais uma vez, parabéns à professora Patrícia por coordenar esses seminários há muitos anos, esse projeto, e a você, professor Anderson, pela sua pesquisa. Muito interessante, eu estou bastante curiosa e vou ler. Sim, com certeza a faixa etária e os outros contextos influenciam, né, na motivação e no engajamento dos alunos. A gente não consegue controlar, nesse momento também, né, nosso objetivo é isso, controlar todas as variáveis, né, de contextuais, mas entender na visão desses alunos, né, nesse contexto específico, o que eles consideram que seria importante do professor e do contexto dele que engajaria ele na atividade. A gente não fala com essas palavras, mas a gente busca perguntas que vão, né, nos entregar possibilidades de pensar esses antecedentes didáticos da organização da tarefa, do suporte, da organização do ambiente, assim por diante. E aí, das crianças aos adultos, a gente não sabe ainda se realmente tem diferenças nos grupos focais que a gente realizou, porque esses dados ainda não foram totalmente analisados. A gente só analisou até agora os dados das crianças de 8 a 10 anos e de 12 a 15 anos, né? Então, a gente tem similaridades, mas também tem algumas diferenças que aparecem principalmente nos adolescentes, outras questões afetivas que aparecem nos grupos, né? Em relação a faixa etárias, né, com idades mais avançadas, a gente tem no nosso grupo de adultos, tem gente de 30, 40 e 60, né? Idades diferentes, mas eu tenho sim também um interesse pessoal, que eu também vem da literatura, que é nos próximos tempos, quando a gente tiver mais tempo para poder fazer tudo, né? Falar sobre uma ideia que é o engajamento significativo, engajamento musical significativo, que é quando as pessoas, ao longo da sua vida, mantêm um interesse, uma qualidade da ação, por motivações pessoais, geralmente, intrínsecas, mas que essas qualidades continuam ao longo da vida, principalmente em idades mais avançadas, e como se dá esses interesses, né? Que é o cultivo de um interesse, um cultivo é, intencional de uma qualidade de uma ação por parte das pessoas. Mas ainda só tem os rabiscos, não tem ainda o desenvolvimento tudo dessas ideias, né? Mas é um interesse que eu tenho também assim nessas faixas etárias diferentes, assim como o tamanho de grupos diferentes que podem influenciar nos resultados. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem, temos aqui alguns minutinhos ainda. Um tema fundamental, né, para nós musicistas ou educadores musicais, né? Falar de motivação, de engajamento. Vamos aproveitar o professor Anderson aqui, especialista no assunto. Né? Patrícia, de novo, vamos lá? Eu de novo, cheio de perguntas. Não, eu estava aí ouvindo. Toda a pesquisa foi feita no âmbito musical de uma escola de música, de um conservatório, no ensino de música formal, não dentro de um ambiente educacional, como aula de música na escola. A pesquisa que eu apresentei, né, como possibilidade de pensar os indicadores da prática ensino e aprendizagem, é uma que foi feita com músicos diversos, de diferentes contextos, esses 102 músicos. E os avanços que eu tenho feito, pensando principalmente esses antecedentes didáticos que eu relatei, é num projeto de extensão da universidade. Então, aqui na UFMT a gente tem um projeto de extensão que se chama Escola de Música, EMOS, e a gente tem aulas de musicalização e instrumentos, das crianças de 8 meses até adultos. Então, a gente tem aí semestralmente
mais de 100 alunos da comunidade que vêm para a universidade fazer aulas, diferentes instrumentos, diferentes aulas. E aí foi nesse contexto de extensão, de ensino de musicalização e instrumentos coletivo, em que esses dados mais recentes sobre antecedentes foram coletados. Olha, obrigada. Acho que Raquel fez mais um comentário aqui no chat, Anderson. A motivação e engajamento estão sendo avaliados só entre alunos ativos ou inclui grupo de alunos desistentes também? Nesse momento, os antecedentes, né, para esses engajamentos, não tão, a gente só está considerando os alunos que estão presentes na aula, não os alunos desistentes. O que é super interessante também para a gente entender, nesse caso, até o que motivou eles a não continuarem, ou levou ao desengajamento, né, desses alunos. Mas assim, é um recorte que poderia ser muito interessante em diferentes contextos de pensar que aqueles que não que desistem, por que que desistiram? Exatamente. É um dado importante também, né, para entender motivação e engajamento. Mais alguém, gente? Eu fiquei um pouco curiosa, Anderson. Robson, você quer falar primeiro? Não sei se você estava com a mão levantada, já pode falar. Vamos lá, Clara, já que você já abriu o microfone, Tá bom. termina, e depois a Tá gente bom. passa para o Robson. Tá bom, desculpe, Robson. Eu fiquei curiosa um pouco, Anderson, na coleta que você fez com as 102 pessoas, né? Dos músicos profissionais, se envolveu um reconhecimento da condição de saúde dessas pessoas, porque às vezes os músicos profissionais são aqueles que têm mais aspectos relacionados a problemas motores, a problemas de saúde mental, a problemas de depressão, por aí fora. Vocês levantaram também um perfil nessa direção? Eu não escutei você falar especificamente em alguma ferramenta, né, de construção ou descrição desse perfil com os profissionais. Nesse sentido que você fala, não. Mas a gente, nos dados, e a discussão dos dados, a gente traz isso também, a gente observou que os músicos profissionais tenderam a fornecer relatos, inclusive na escala, muito mais ações concretas do que ações afetivas para a sua prática. Então, distanciando muitas vezes a sua prática musical em grupo de uma relação mais afetiva e colocando numa situação muito mais do que precisa ser feito. E aí a gente discute um pouco disso, claro, entendendo que muitas vezes os músicos profissionais são aqueles também que têm conhecimento do seu instrumento, da sua área, e vão ter esses recursos mais claros, comportamentais e cognitivos, do que músicos amadores, por exemplo, né, que às vezes não têm toda essa clareza sobre seus processos comportamentais e cognitivos. Mas é interessante pensar que, às vezes, os músicos amadores estão muito mais próximos de engajamentos afetivos com essa prática coletiva do que os próprios músicos profissionais, que estão mais ligados a descrever mais sua prática profissional e os elementos cognitivos envolvidos nela, de como executar ela. Mas tem essa questão só afetiva que a gente encontrou, mas não esses dados todos sobre questões mais gerais de saúde ou de relações, né, de saúde mental também. Robson? Boa tarde. Eu queria saber sobre a teoria do flow especificamente, do Csikszentmihalyi, se existe alguma forma de fazer uma análise, por exemplo, de uma performance que foi gravada já no passado, né? Porque imagino que os formulários, né, que vocês usaram assim nas pesquisas ajudam muito, que tem a oportunidade de perguntar, né, como foi para cada um. Mas e numa situação dessa, algo que foi gravado, assim, é possível olhar e ainda usando a teoria entender, pô, parece que estavam engajados ou não, o que mostra isso ou não, ou, ou, ou enfim, é muito complicado, assim, não teria uma forma, né, de mensurar isso. Essa é uma limitação da pesquisa de maneira geral, assim, né, das pesquisas nessa área e também na minha pesquisa, porque a gente escutou as pessoas falando sobre suas práticas, mas a gente não viu as práticas. E aí o que acontece quando a gente vai falar sobre o fluxo, por exemplo, e também sobre aspectos da motivação, é que se a gente só observa, foi um ensaio, foi uma prática musical coletiva, a gente tem elementos que a gente pode elaborar, e a literatura traz alguns agora mais recentes, para pensar
grupo e tudo mais, que a gente poderia observar, indicar que aqueles elementos que estão presentes na ação, que a gente está observando, indicariam, seriam indicadores de elementos do engajamento, do fluxo, de um processo motivacional. A questão que a literatura traz é essa. Se a gente só observar, só inferir a partir do nosso olhar como pesquisador ou como professor, né, olhando os alunos também, a gente perde grande parte das outras dimensões, que é entender de fato o que aquela criança, aquele adulto, aquele músico está pensando e também o que ele está sentindo. E aí, exemplos a gente tem diversos. Por exemplo, a gente acha que a gente está dando uma aula, de repente a gente olha e fala, aquele aluno lá está desinteressado. Por quê? Porque ele está olhando para o lado, mas a gente não teve acesso ou não quis ter acesso ao que ele de fato estava pensando, sentindo. Às vezes ele estava lá pensando, nossa, olha só que genial isso, posso relacionar com isso, na minha prática eu posso colocar nesse dedilhado, posso... E a gente, só porque a pessoa estava olhando para o lado, a gente inferiu que ela estava desengajada comportamentalmente, sendo que aspectos cognitivos e às vezes afetivos estavam presentes naquela ação, que a gente não conseguiu captar. Essa é a problemática geral da pesquisa nessa área e no fluxo também. O que o Csikszentmihalyi e outros colaboradores fizeram ao longo dos anos foi uma metodologia que é o Experience Sample Method, né, que você coleta dados ao longo do processo, ao longo da ação. Que também não ajuda, porque você vai interromper a ação para descrever como você está se sentindo, né, que é complexo também. Aí você interrompeu o fluxo, ou interrompeu a qualidade da ação para responder. E aí a gente vive nesse dilema por enquanto. Claro que a gente tem outros meios de tentar isso, às vezes usar um protocolo de observação, mas ao mesmo tempo num ambiente, num estúdio que os músicos estejam tocando ou ensaiando, logo após o ensaio ou a prática, eles relatarem isso de maneira escrita ou gravada, né? A gente coletar esses dados gravados. A gente pedia, às vezes, que no meio, após cada música, ou após cada trecho, a gente pudesse ter algum relato sobre como estão se sentindo, ou o que estão pensando sobre aquilo, para aliar protocolos de observação com outros relatos desses participantes para entender o que eles estão pensando e sentindo também. Ou até, eventualmente, agregar em métodos neurocientíficos, né, de hyperscaling, Exatamente. enfim. Em uma das pesquisas sobre fluxo coletivo que eles investigaram a partir de coleta de sangue, para ver se alguns aspectos do sangue antes e depois da prática musical coletiva tinham diferenças Mas o que, na liberação, né? o que especificamente você sabe dizer? Eu não lembro quais eram todos os componentes, era mais de um, mas entre eles estavam relacionados aspectos como a ocitocina, a liberação de hormônios também, de relação social, do senso de pertencimento, para ver se tinha uma diferença. Tinha outros elementos também, né, que eles viam, mas principalmente um deles era essa questão da relação do senso de pertencimento com hormônios relacionados. Eu acho que eu vou fazer. Eu não estou vendo mais ninguém com mão levantada e me parece que no chat também não tem mais perguntas. Eu vou te fazer uma última pergunta, então, Anderson, antes da gente finalizar. Assim, algumas das nesse instrumento, né, que vocês desenvolveram, eu notei que assim, algumas questões, né, várias questões, elas poderiam também estarem avaliando não só práticas coletivas, né, porque acho que uma das contribuições do estudo, né, é esse foco, né, nas práticas musicais coletivas. Mas algumas das dimensões que vocês avaliam, elas potencialmente podem ser aplicáveis também à prática musical individual, né? Então, até que ponto você acha que os resultados, eles refletem um engajamento musical em geral e não características específicas das práticas coletivas? Eu acho que a gente tem uma limitação dessa pesquisa que eu apresento também, que é justamente essa, a gente avaliar o fluxo coletivo a partir de relatos individuais. Então, quando a gente faz isso, a gente já tem uma perspectiva individual e da prática individual, né? Então, esses questionários, as afirmativas, ajudam já a gente pensar, assim, a prática musical individual, né? E aí eu acho que, assim, em alguns momentos a gente... E aí por isso que a caracterização, as partes anteriores do questionário foram importantes, porque ao contextualizar e caracterizarem sua prática em grupo, foi uma forma de a gente tentar
fazer com que o participante pensasse no seu grupo, para que ele respondesse pensando no seu grupo. Uhum. A gente não tem como garantir isso, mas foi uma tentativa de pensar que, ao gente fazer isso, as respostas podem ajudar também a pensar práticas musicais no grupo, apesar de refletir opiniões individuais. Não sei se é nesse sentido que você fala. Sim, sim. E, enfim, questões de motivação, engajamento também podem se refletir na prática coletiva, mas serem intrinsecamente individuais, né? Sim, Enfim, é uma coisa para se pensar, né? Como você diferencia uma coisa da outra e o que reflete de fato coletivo e o que vem de uma motivação e de um engajamento que é individual, né? Que a pessoa individualmente traz para aquela prática. exatamente. E essa dificuldade que a gente tem agora a pensar os antecedentes, esse recorte dos antecedentes, Uhum. que é quando o grupo focal tem a mesma questões similares, né? Quando a gente pensa, uma criança falou, outra repete, outra repete. Então, será que um grupo de fato está expressando coisas diferentes ou será que é só a repetição de uma opinião de uma criança naquele grupo, né? E, enfim, são limitações que realmente são importantes a gente pensar na pesquisa, né? O quanto que, de fato, experiências individuais vão impactar na resposta e não o relato da experiência coletiva. Que Uhum. faltaria, então, a gente analisar coletivamente, que foi o que a gente fez na segunda etapa da pesquisa, quando a gente juntou grupos focais. A gente selecionou 3 grupos para que os grupos juntos, né, a partir dos relatos que a gente teve desses 102 participantes, os grupos juntos falassem sobre sua prática. Aí a gente falou, tá, então agora eles vão relatar um grupo amador, um grupo profissional, um grupo de estudantes. E aí a gente tentou fazer com que essa dinâmica de colaboração nas respostas acontecesse no grupo focal, para tentar tirar um pouco desse viés só do indivíduo e tentar ter um pouco do elemento coletivo, mesmo que não fosse a prática coletiva em si, mas o grupo musical falando sobre sua prática, né? Legal, muito obrigada, Anderson. Acho que vamos encerrando por aqui, então. Passamos do horário, mas por uma boa causa. Obrigada, pessoal, pela presença. E temos daqui 2 meses agora, né? A próxima, o FABC entra em recesso em breve, então a próxima palestra será em setembro. Anderson, muito obrigada pela participação e vamos nos falando então. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Lembrando Obrigada. que a gente está em construção, né? Então, tudo que eu falo para vocês, a gente está aí pesquisando, desenvolvendo, lendo. E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato também. Enviei a apresentação também para a professora Patrícia, que pode compartilhar eventualmente com vocês também. Então, muito obrigado pela presença. E lembrando que o vídeo fica disponível também no nosso canal no YouTube, para se vocês quiserem, né, rever. E depois também, Anderson, pode deixar o contato, talvez, se alguém quiser. Não sei se na apresentação tem o seu e-mail, Anderson, a gente pode colocar. Não tem, mas se quiserem colocar, pode colocar. Eu coloco aqui também no chat rapidinho. Vocês também encontram fácil na internet, lá na página do UFMT também. Perfeito. anderson.tone@ufmt.br. Obrigada, pessoal. Então, até a próxima.